Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está conectado nesse canal para assistir esse trecho da palavra que nós vamos compartilhar hoje. Então, preste atenção que o Senhor fala muito conosco através da palavra. Cada dia nós temos um alimento diário que nos fortalece, que nos sustenta. É um alimento. Nós precisamos desse alimento para vivermos em segurança num mundo tão perturbado, num mundo tão difícil como nós estamos vivendo nos nossos dias. Não é só o Brasil, o mundo todo está um caos, o mundo todo está em desespero, mas nós temos na palavra algo que possa nos fortalecer para a gente passar e superar esses momentos difíceis. Então eu quero orar, pedindo ao Senhor que fale conosco, que fale com você, e que você possa depois meditar com mais calma nesse trecho da palavra que nós vamos ler, que eu sei que o Espírito Santo continuará falando ao seu coração. Pai, muito obrigado por esse momento que vamos meditar agora na Tua Palavra. Abre a nossa mente, o nosso coração e o nosso entendimento e fala através do Teu Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus. Amém. O título que eu coloquei para essa meditação de hoje é Escolha a Sua Prioridade. Quando eu falo escolha a sua prioridade, você e eu podemos escolher o que nós queremos. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a livre decisão, nós podemos escolher o que quisermos fazer na nossa vida. E também a nossa prioridade, quando nós fazemos um planejamento, quando a gente senta para escrever o que eu devo colocar em primeiro lugar, é um planejamento. Você pode escolher, não, essa decisão eu posso adiar, essa decisão é imediata, ou essa situação tem que ser resolvida de uma forma rápida e segura. Claro que uma decisão precisa ter convicção que você vai tomar aquela decisão para não se arrepender depois. Então, prioridade, né? Qual é a prioridade tua? Escolha a sua prioridade. Muita gente prioriza, né? Normalmente a gente prioriza ou traz à memória aquilo que a gente consegue guardar, aquilo que a gente se identifica. A gente lembra com facilidade aquilo que a gente prioriza. Então, a nossa memória tem facilidade de guardar isso. Por exemplo, nos estudos. Eu, quando estava na faculdade, eu tinha algumas matérias que eu tinha facilidade de reter, de guardar, de lembrar, porque ela era atrativa para mim. Então, eu estudava com gosto, com vontade. Então, eu me identificava, né? Então, era uma matéria que eu conseguia guardar facilmente. É muito comum a gente reter na memória aquilo que a gente tem facilidade, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tem satisfação de fazer, não é assim? Mas também tem aqueles momentos que a gente tem que tomar decisões. Poxa, eu não gosto dessa situação, dessa matéria, ou desse momento que eu estou passando, ou desse trabalho que eu estou hoje executando, mas eu preciso priorizar também determinadas coisas. Então, o estudo é uma coisa bacana que a gente tem que priorizar na nossa vida, né? O trabalho, tudo é importante. E a gente está priorizando o que na nossa vida? A gente sabe que aonde a gente investir, nós vamos colher. Então, se nós investirmos na nossa família, claro que nós vamos ter uma família estruturada, uma família que não vai te dar problemas, filhos obedientes, filhos que vão ter prazer em ir até tua casa depois de casados, filhos que têm prazer em te consultar para tomar uma decisão, mesmo depois de casado. Eu falei isso já várias vezes, eu tomava as decisões, tinha que tomar, melhor dizendo, algumas decisões, eu consultava meu pai já é idoso, e eu casado já há muitos anos, mas um conselho de um pai e de uma mãe sempre é bem-vindo, porque depois de Deus, quem nos ama mais são os nossos pais. Então, a gente investindo na família, nós vamos ter uma família sólida, uma família obediente, uma família que tenha estrutura, né, para superar as dificuldades do dia a dia. Então vai ter uma família que vai haver diálogo, vai haver compreensão, vai haver comunhão entre a família. Não é gostoso? Você assiste filmes, às vezes a gente vê, né, as pessoas sentando à mesa, a família toda sentando à mesa, é a coisa mais gostosa de ver a união da família. Não é só no Natal, só em algumas datas específicas que a gente precisa se reunir para conversar, para compartilhar. Mas uma família unida, aonde houve investimento, aonde você priorizou lá atrás, no passado, gastando tempo com os filhos, com a esposa, podendo juntos tomarem decisões, é claro que a tua família será uma família extremamente abençoada. Então, aonde a gente investe, com certeza nós vamos colher. Também se a gente gastar todas as nossas energias no trabalho, no estudo,
priorizando somente isso, negligenciando outras situações, por exemplo, não tendo tempo para nada, não tendo tempo para, às vezes, sentar, conversar, ouvir, aconselhar um parente, um amigo, esposa, filhos, a gente vai colher o quê? Uma família que não está acostumada, habituada a se comunicar, não está habituada a pedir uma orientação para um pai, para uma mãe ou um irmão mais velho. Então, aonde a gente investe, onde a nossa energia é canalizada, é claro que lá que nós vamos colher. Veja bem, eu não estou falando que você não deva trabalhar, que não deva estudar, longe disso. Nós precisamos trabalhar, ganhar o sustento, isso é bênção. Deus abre portas, Deus é quem fecha portas, mas nós não podemos negligenciar a família, o convívio, a igreja, por exemplo. Não há tempo de ir para a igreja para cultuar ao Senhor. E às vezes a gente tem tempo sim, mas eu gastei tanta energia em outras coisas que eu estou muito cansado agora. E a casa do Senhor pode ficar em segundo plano. É sobre isso que eu quero falar. Aonde a gente investe, a gente vai colher. Se a gente investir também na área espiritual, olha, a igreja, né, são poucos os momentos que a gente tem lá, 2 horas no domingo, um pouquinho mais na quarta-feira, na terça-feira de manhã, como nós temos a programação, algumas reuniões online que nós fazemos, mas são tempos pequenos em vista daquilo que nós temos investido em outras áreas. Então a gente tem que priorizar o reino de Deus. Você conhece muito bem aquele versículo que fala, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. O que ele fala no contexto, né? Lá de Mateus 6,33? Ele fala sobre a comida, que você não deve se preocupar no que comer, o que beber, o que vestir, as preocupações, excessivas preocupações, porque a gente está tão envolvido nessa engrenagem, né? Nesse mundo que nós vivemos, que a gente não para pedir orientação para Deus, para orar, para saber o que Deus espera de mim, Ele que abriu aquela porta naquele emprego, aquela faculdade que eu estou cursando, aquele curso que eu estou me aperfeiçoando. Às vezes a gente toma decisões sem consultar a Deus, nós não estaremos priorizando o reino, porque a gente só está preocupado no material. Então, quando ele fala, coloque em primeiro lugar, priorize, né, as suas decisões, as suas escolhas, é priorizar o reino de Deus, consultar a Deus acima de tudo. Muitas vezes a gente consulta todo mundo, né? Eu vou consultar aquela pessoa que já passou por isso, vou consultar a outra. Não é errado pegar conselhos de pessoas sérias, pessoas que têm temor a Deus, mas por que não consultar a Deus? E a sua palavra deixa claro para nós quantas decisões eu precisei tomar, estava muito em dúvida, e eu comecei a orar e busquei, e a palavra fala com a gente, né? A nossa fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Se você quer ter mais fé para tomar decisões, para ser abençoado na área da saúde, na área financeira, em qualquer área da sua vida, nós precisamos exercitar a nossa fé, colocar a nossa fé em ação. Preste atenção, Deus não responde orações. Olha, pastor, que está falando uma heresia? Deus não responde orações, Ele responde à fé. Interessante, né? Eu posso orar sem fé, não vou receber. Mas se orar com fé, com convicção que o Senhor que tem todo o poder pode me atender, claro que nós não sabemos qual será a resposta de Deus, mas Ele responde a sua fé, responde a minha fé, a minha convicção. Eu não vou orar já sem nenhuma convicção que Deus vai me atender. Olha, eu vou orar por desencargo de consciência, porque Deus não vai atender mesmo, então nem ora. Porque nós temos que colocar a nossa fé em ação. Quando a gente ora lá na igreja, pedindo cura, libertação, salvação da família, a gente ora com fé. Como Deus vai fazer? Não cabe a mim, é o Espírito Santo que vai tocar nessas pessoas. Mas temos que orar com fé. Então Deus responde à sua fé. De que forma está a sua fé? Como está a sua fé hoje? Para alimentar a fé, precisa ler a palavra, precisa ouvir pela palavra, ou seja, extrair da palavra as lições, os ensinamentos, as exortações, as repreensões, porque Deus ele nos ama e se estivermos no caminho errado, Ele vai nos repreender. E às vezes Ele vai fechar uma porta ali na frente porque nós não estamos vendo que estamos caminhando para lugares errados. Então preste atenção, né? Escolha de fato a sua prioridade, mas priorize o reino, priorize Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar, este versículo é muito falado, é muito comentado, mas ele é pouco vivido. Coloque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, a sua vida, o seu trabalho, o seu estudo, as suas decisões, o seu lazer, né, serão acrescentadas, porque Deus prometeu
e ele vai cumprir, né? Jesus aqui está falando para você colocar o reino em primeiro lugar. E aí nós vamos ver um trechinho aqui da história do povo de Israel. O povo de Israel é um povo que a gente se identifica, nós, o povo de Deus, nos identificamos com o povo de Israel, porque eles têm lá acertos e eles têm também decisões erradas. E muitas das vezes Deus permitia que eles batessem a cara na parede porque não tinham ouvido os profetas, a palavra, né, as exortações. Então Deus, olha, você escolhe. A escolha é livre, escolha priorizar Deus, mas você pode priorizar outras coisas. Às vezes a gente acha, não, esse assunto eu domino, não preciso de nenhum conselho, não precisa de nada, eu já sei. Mas consulte a Deus primeiro, consulte a Deus antes de negociar, antes de vender, antes de comprar, antes de tomar uma decisão, consulte a Deus, porque Ele tem o melhor para nós. Agora, Ele respeita, se você acha que, você ou eu, se a gente acha que nós podemos fazer tudo por conta própria, Deus vai respeitar. Ele vai deixar você agir, eu agir, pela nossa própria força, mas Ele quer ir à frente, Ele quer abrir as portas, Ele quer te mostrar que caminho você está seguindo. Não é este não é o melhor caminho. E eu gostaria de ter sempre alguém me direcionando, olha, cuidado, ali tem uma curva perigosa, cuidado, ali tem uma lombada, ó, ali tem um buraco enorme que você pode cair. As placas de sinalizações nas estradas são exatamente para isso. Cuidado, diminui a velocidade, tem uma curva fechada. Olha, tem um declive agora, engata a marcha, não desça só o carro desengatado que você pode perder o controle. Tudo tem placas sinalizando. Então eu gostaria e gosto muito de ver aquilo que Deus já determinou na minha vida, através da palavra. Ele mostra, porque Ele me ama, Ele tem o melhor para mim. Não se preocupe em pedir conselho de Deus, vai ser sempre o melhor, sempre a melhor resposta, sempre a melhor orientação Deus vai te dar. Mas eu queria que você abrisse aí, se você puder abrir, o livro de Ageu, né? Nós temos vários profetas, 17 profetas no Velho Testamento para falar no Reino do Norte, no Reino do Sul, que Deus levantou. 12 menores e 5 maiores. 12 antes do cativeiro, 2 no cativeiro e 3 após o cativeiro. Então, depois que o povo de Israel, né, não ouviu o recado do Senhor, olha como as decisões levam a consequências. Não ouviram os vários profetas antes do cativeiro que Deus levantou para mostrar, olha, este caminho é o caminho de morte, esse caminho não é o caminho que eu tracei para você, povo de Israel. E o povo não ouviu. E aí o Reino do Norte foi levado cativo pela Síria, que nós sabemos. Depois de alguns anos, o Reino do Sul, Judá e Benjamim, as duas tribos do Sul, foram levadas também para a Babilônia. E aí ficaram 70 anos. Quando a gente pensa, poxa, uma decisão errada pode ter consequência. Puxa vida, eu tomei uma decisão errada, eu troquei de emprego quando não devia trocar. Puxa vida, agora eu estou padecendo aqui 1 ano, 2, 3. Agora nós estamos falando de uma consequência que produziu para este povo 70 anos, uma geração praticamente. E eles ficaram escravizados lá na Babilônia, até que caiu o Império Babilônico, subiu os medos e persas, que foram bons para o povo de Israel. Mas nessa ida do povo de Israel para a Babilônia, o seu templo, lugar de adoração, o lugar onde eles priorizavam adorar ao Senhor, cultuavam ao Senhor, fazia todos aqueles rituais da lei mosaica, foi destruído. Nabucodonosor destruiu o templo. Então, você tem algum lugar que você ama muito ir para cultuar ao Senhor? Aquele lugar foi destruído. E a gente fica pensando, o que é que esse povo pensou? O lugar que eles pensavam, Deus habita ali, Deus não vai permitir. Deus habita sim, né? Naquele templo que foi colocado, antes no tabernáculo, depois no templo, mas Ele habita no nosso coração, Ele não está preocupado com as paredes. E o povo estava muito preocupado em achar que o templo era a segurança deles, que a arca do concerto, né? A arca, sendo levada nas batalhas, venceria as batalhas. A gente viu que isto não procedia assim. Quando o povo estava em desobediência, Deus permitia que seus inimigos prevalecessem, para ensinar o povo a voltar, a cultuar, a buscar, a priorizar a sua presença. E agora esse povo então saiu de 70 anos de cativeiro. Eu posso imaginar, 70 anos de cativeiro, e agora eles saem. E agora eles voltam para Jerusalém, cerca de 50 mil judeus, com Zorobabel, governador, e eles voltam para reconstruir o templo. Qual era a prioridade? Reconstruir o templo. Eu creio que lá nos 70 anos,
pensaram, meditaram, clamaram ao Senhor. Puxa vida, se nós tivermos oportunidade de voltarmos para a nossa terra, vamos construir o nosso templo, porque o Senhor vai estar ali, o Senhor vai receber de nós a nossa adoração. Então, este era o propósito, deles voltarem com a finalidade de construir os templos. Mas como é que o homem prioriza? Muitas vezes a gente só busca a Deus na hora da necessidade, na hora do problema. E a gente vai ver que logo eles se cansaram, colocaram lá os alicerces e logo pararam a obra. Ora, só um alicerce colocado, a casa não é erguida, o templo não é erguido. Por quê? Porque não era prioridade do povo. Eles não valorizavam Deus. Quando a gente não vai à igreja, quando a gente não lê a palavra, quando a gente não ora, quando a gente não pede conselho para Deus, a gente não está priorizando o reino. Eu estou assumindo que eu posso fazer todas as coisas. Quando eu acho que eu estou muito cansado, eu não vou para a igreja, não é? A igreja é um lugar de comunhão, um lugar onde os irmãos se reúnem, onde a gente ouve a palavra, onde a gente louva ao Senhor, onde a gente ouve testemunhos. A gente se fortalece com isso. Isso é importante. Muita gente acha que, porque hoje tem cultos online, que isso basta. Não basta. É importante nós termos essa comunhão, essa convivência. E o povo, então, voltou depois de 70 anos de uma experiência amarga pela sua desobediência, agora voltam com uma finalidade: vamos reconstruir o templo. Começaram bem, fizeram os alicerces, e aí? Vamos levantar, pararam. E aí você vai ver comigo, porque Deus é maravilhoso, né? Mesmo assim, Deus levantou um profeta para falar o porquê que estava acontecendo aquela situação. Porque as nossas decisões, elas vão refletir em consequências. Decisões boas, vamos colher consequências boas. Se eu priorizo, como eu falei, arrumo tempo de alguma forma para trabalhar, para estudar e para também me dedicar à família, me dedicar à casa do Senhor, eu estou construindo uma casa sólida, não é? Eu sei que não é fácil trabalhar, estudar, educar filhos, ir à igreja, servir ao Senhor, ter tempo de oração, mas nós temos que fazer um planejamento. Nós temos 24 horas por dia, o que nós estamos fazendo com muitas das horas aí? Então a gente tem que pensar, se nós priorizarmos o Senhor, as bênçãos virão, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, a comida, o vestimento, né? Tudo aquilo que me preocupa, a ansiedade, né? A preocupação, Deus vai resolver, porque você está se dedicando a Ele. Ele não é capaz de resolver isso? Não, se eu gastar tempo de ir para a igreja, eu não vou ter tempo de fazer todas as coisas. Experimente priorizar ao Senhor, você vai ver como Deus abre portas, porque Ele que abre portas, Ele que te deu emprego, Ele que fez você ter facilidade de poder estar cursando uma faculdade ou qualquer outro curso. Deus é quem abre a porta, Deus é quem nos dá capacidade e inteligência para assimilarmos, para aprendermos, para retermos os conhecimentos. Mas quando a gente não prioriza Deus, a gente está por conta própria, como eu não preciso de Deus. Muitas vezes a gente tem essa postura. Não, eu conheço Deus, eu amo Deus, mas a gente não dá tempo para Deus. Então, como que a gente vê que Deus vai tratar com cada um de nós? Às vezes você está passando aí uma situação difícil na sua vida e não entende por quê. Por nada dá certo, sabe? Eu trabalho que nem louco, eu não arrumo tempo para nada, não tenho mais tempo para nada, acordo quase que de madrugada, vou dormir muito tarde. Você está priorizando Deus? Experimente priorizar Deus. Então, Deus agora levantou o profeta depois do cativeiro. Levantou dentro do cativeiro, como eu falei, Daniel, que estava na corte, e Ezequiel no meio do povo. Mesmo o povo no cativeiro, Deus não desamparou. Mostrou por que eles estavam lá. Agora acompanha comigo esta leitura, rapidinho. Ageu de 1 a 14. Então, praticamente é o capítulo todo que nós vamos ler. A ordem para reconstruir o templo. Então, no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, veja, os médios e persas, tanto Ciro quanto Dario foram bons para o povo de Israel. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, que era Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Já tinha se passado vários anos, a obra ficou parada, interrompida há vários anos. E ainda não chegou o tempo. Não é assim que a gente fala? Sempre há uma desculpa. Hoje não é dia para mim ir na casa do Senhor. Hoje eu não vou me preocupar em ler a Bíblia. Hoje eu não preciso orar.
E aqui Deus está falando, levantando o profeta, falou, vocês estão falando isso, que ainda não é tempo, todos esses anos parado a obra, só lançaram os alicerces, e ainda não é tempo de reconstruir a casa do Senhor? Por isso, versículo 3, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Destruída porque foi destruído lá quase 70 anos atrás dessa leitura por Nabucodonosor. Então ele fala assim, enquanto vocês estão em casas de fino acabamento, olha, para ter uma casa de fino acabamento eu tive que gastar tempo, né, energia, recursos, mas a casa do Senhor não é prioridade, deixa para lá. E Deus é que está falando isso. E ele continua no versículo 3. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos o levaram. Então você vai ver aqui, a decisão é deles. Eles escolheram não priorizar Deus, priorizar os bens materiais, priorizar o seu conforto pessoal. Priorizar, não estou falando que você não tem que ter bens, não tem que ter conforto, nada disso, não me entenda errado. Priorizando a Deus, prioriza a Deus em primeiro lugar e as demais coisas, tudo que você precisa, tudo que você necessita, não vai te faltar. É o que Deus fala nesse versículo. E agora ele fala, olha, vejam aonde os seus caminhos o levaram. Que caminho que era esse? Então preste atenção naquilo que o profeta vai falar. Olha como vocês estão vivendo. Vocês estão vivendo desta forma, estão padecendo muito, porque vocês não priorizaram o reino, a casa do Senhor. Então ele fala assim agora no versículo 6. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Você prestou atenção no que ele leu aqui? Ele plantava, não colhia, né? Bebia, não se satisfazia, vestia, não se aquecia, o dinheiro não dava para nada. É aquela velha expressão, o dinheiro é como se fosse num saco furado. Tudo que eu ganho já repasso para pagar as dívidas. Por que isso? Você já viu como ele falou aqui? Vejam aonde seus caminhos o levaram. Veja por que você está nessa situação. É para você aí mesmo e eu fazermos uma análise. Eu tenho recebido as bênçãos do Senhor ou Deus está retendo propositalmente? Aqui ele estava retendo as bênçãos. Vocês não querem me priorizar? Não querem ouvir? Não ouviram os profetas no passado e nem lá no cativeiro, e agora eu vou levantar um novo profeta para mostrar para vocês por que vocês estão nessa situação. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam, novamente ele repete, vejam aonde os seus caminhos o levaram. Então ele começa aqui deixar claro por que eles estavam padecendo, por que não havia fartura, porque faltava tudo na mesa deles. O dinheiro que eles ganhavam não dava para nada. E versículo 8 agora. Subam um monte para trazer madeira, construam um templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como sopro. Nada eles trouxeram para casa. E por que fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Aí, vocês se ocupam com a sua própria casa, não se preocupam em me cultuar, em preparar aquele templo onde a minha presença vai habitar, onde os sacrifícios serão feitos, que era a lei de Moisés. Então, eu retenho, né? Ele vai continuar aqui, por causa disso, versículo 10, por causa disso, por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Pronto. Deus não é o dono da prata, do ouro, Deus não é o dono de todas as coisas. E ele que manda, né, a chuva, que o sol brilha, manda as estações do ano, cada estação no seu devido lugar, para que haja produção, para que brote a terra. Bom, eu sou o dono de tudo, vocês não estão preocupados em me cultuar, embora passaram 70 anos sendo escravos.
Não aprenderam a lição? E às vezes a gente não aprende a lição. A gente tem que sofrer na pele para, cair a ficha como dizendo, poxa, por que eu estou passando essa situação? Deus tem portas para abrir para mim. Deus tem bênçãos para derramar sobre a minha vida. Eu estou retendo pela minha desobediência. É o que Deus está falando aqui. Vocês aprenderam agora que eu tenho o poder da chuva, do vento, do sol, de tudo que a terra produz, o azeite, o vinho, o trigo. Eu é que dou isso. Deus é que faz germinar, que faz brotar. E aí ele continua agora no versículo 12. Então, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado pela sua desobediência. Versículo 12. Zorobabel, filho de Sealtiel, que era o governador, e o sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Caiu a ficha. Puxa vida, hein? Esse Deus tem poder. Não é só para abrir o Mar Vermelho, destruir todo o Egito através das pragas, né? Não é só para isso. Ele tem o poder para reter as bênçãos. Se a gente deixa de ter compromisso com Deus, se a gente não tem relacionamento com Deus, o relacionamento com Deus é uma via de mão dupla. Nós precisamos adorá-lo e ele vai automaticamente resolver os nossos problemas. A forma dele, não é aquilo que nós queremos que seja resolvido, a forma com que ele tem, que é sempre a melhor. Então, eles agora entenderam, temeram ao Senhor. Espera um pouquinho, nós estávamos brincando com o poder de Deus, achando que nós tínhamos a condição de fazermos e resolvermos todos os nossos problemas. Estamos vendo que a terra é do Senhor, né? A plantação é Ele que faz germinar, a colheita é Ele que vai entregar nas nossas mãos. Ele é que tem as bênçãos. E estavam sendo retidas. Pensa, analise, você tem bênçãos que estão sendo retidas? Porque Deus nos promete muitas das bênçãos. Mas lembrando aquele versículo que não é só um chavão, não é só um versículo da boca para fora. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Cansamos de falar esse versículo. Sabemos de cor, mas a gente não pratica isso. E aí Deus faz o quê? Retém as bênçãos. E aí, dando sequência, no versículo 13. Então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Caiu a ficha? Entenderam? Temer ao Senhor no sentido de adorar ao Senhor, reverenciar ao Senhor, cultuar ao Senhor, voltar novamente, se interessar pelo nosso Deus que tem todo o poder e que tem todas as condições de dar aquilo que nós necessitamos. O povo temeu ao Senhor. Versículo 14. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, o seu Deus. Começaram a trabalhar muitos anos, eu não lembro se era 16 anos que a obra ficou parada, ou era 20, por ali, muitos anos a obra ficou parada. Por quê? Cruzaram os braços. Vamos fazer aquilo que nos interessa, as nossas casas, as nossas plantações. E aí Deus falou, tá bom, não vou mandar chuva, vou mandar lá ferrugem, né? Tudo que você plantou você não vai colher, o seu dinheiro não vai dar para nada, é como se estivesse num saco furado. É o que eles viram. Caiu a ficha. Vamos fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. Então vamos priorizar. Começaram a trabalhar, começaram a se envolver naquilo que era prioridade, que tinha sido deixado de lado. E aí, dando sequência agora, Deus declara que estaria com eles, né? Eles priorizaram a construção do templo. Vai lá no capítulo 2 agora, de 4 a 9, para a gente ganhar tempo. Continua então a palavra do Senhor através do profeta Ageu. Coragem, Deus falando, coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. E às vezes a gente está sem coragem de fazer alguma coisa, a gente pede para alguém fazer alguma coisa na igreja, não, pastor, eu não tenho tempo, eu não sou capaz. Não, coragem, Deus é que vai capacitar, Ele está conosco. Quando Ele coloca algo na nossa mão e a gente leva a sério, a gente faz com amor, com dedicação, certamente as bênçãos virão. Como vai ser? Eu não sei. Nós não temos que buscar o Senhor pelas bênçãos, temos que cultuá-lo por aquilo que Ele é. As bênçãos, Ele sabe. Se eu buscar em primeiro lugar,
o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas, comida, né, roupa, alimento, vestuário, trabalho, a parte financeira, ele vai suprir. Mas não, eu tenho medo. Eu tenho medo de gastar tempo, não é ganhar tempo, é gastar tempo com Deus. A gente acha que estamos gastando tempo em ler a Bíblia, estamos gastando tempo em orar, meu tempo é precioso. Gaste tempo com Deus, sim. Aliás, você não vai gastar tempo, você vai ganhar tempo em se dedicando a ouvir a voz do Senhor. E ele falou várias vezes aqui, 2 vezes ele repetiu, veja onde os seus caminhos o levaram. As suas decisões, as suas escolhas levaram a isso. Miséria, plantação não dá, eu retenho a bênção. Então, pensa hoje, onde os seus caminhos estão te levando, onde as suas decisões, as suas escolhas te levaram, escolhas talvez no passado que você esteja colhendo hoje, onde você investiu com todas as forças, com todas as energias e negligenciou outras áreas. Primeiramente negligenciou Deus, talvez negligenciou também a família, negligenciou talvez o emprego, né? Negligenciou o estudo, não estudou e hoje sem o estudo você não tem boas colocações. Então, tudo pode ser feito num planejamento desde que Deus seja a prioridade. Para o teu bem, ele fala aqui, para o nosso bem, ele fala isso para o nosso bem. Então dá tempo de fazer tudo, dá tempo de trabalhar, dá tempo de estudar, dá tempo do lazer, mas tem que dar tempo de se dedicar ao Senhor e ir à casa do Senhor, cultuá-lo, um lugar onde a palavra é pregada e a bênção é ordenada. É difícil a gente entender. Outro dia eu postei aí, essa semana eu postei na rede social, peguei um trechinho de um pastor que falava assim, olha, eu estou falando para você que, olha, a igreja está aqui no endereço tal, olha, o horário do culto é tal, você sabe disso, mas eu tenho que sempre ficar repetindo, porque parece que vocês não vêm para a igreja. Pastor, que eu nem conheço, eu vi esse trechinho no YouTube, eu peguei e postei. E é verdade, parece que tem que implorar as pessoas para buscar a bênção, buscar o Senhor, que é o Senhor da bênção. Temos que buscar o Senhor, porque a bênção virá automaticamente. E o pastor falava aquilo, eu falei, é pura verdade, ainda bem que não sou só eu, acho que todo mundo tem essa dificuldade, tem que lembrar, ó, o culto é domingo às 9 horas, né? Quarta-feira às 19h30, terça-feira jejum e oração às 7h30, culto online dos homens, terça-feira às 9 horas, das mulheres de 15 em 15 dias também tem a sua programação. Temos atividades, nós temos condições de nos alimentarmos da palavra, mas a gente precisa lembrar, porque parece que o povo... Aquilo que eu falei no início desta mensagem, a gente guarda, retém aquilo que nos interessa. Quando a gente fala do horário do culto, muitas vezes, olha, não é criticando, mas muitas vezes as pessoas escrevem para mim, pastor, que horário é mesmo o culto? Ou qualquer atividade que eu divulguei várias vezes, no final de ano a gente teve alguns horários trocados, a gente divulgou com muita antecedência, e as pessoas depois, um dia antes, pastor, que horário que é mesmo o culto? Que horário que é mesmo aquela programação? Às vezes a gente deixa de prestar atenção porque não nos interessa. A gente retém aquilo que nos interessa. A gente vai bem naquela situação porque aquela situação ela me trará resultados. Então lá eu vou investir, lá eu vou colocar todas as minhas energias. Quando Deus estava querendo daquele povo abençoá-los e eles estavam então experimentando frutos da sua desobediência, de não colocar a Deus, não escolher Deus como prioridade na sua vida, como uma nação. Agora, 2, de 15 a 19, para nós concluirmos, e eu parei no 5, capítulo 2, versículo 5. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer os céus, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem. A gente luta tanto para ganhar dinheiro nesse mundo. A prata, o ouro, os bens pertencem ao Senhor. Eu sempre oro e sempre coloco, Senhor, obrigado pelos bens que o Senhor permitiu que eu administrasse por um tempo, que eu não sei quanto tempo. Não são meus, a casa, o carro, a roupa, nada é meu. Eu sou mordomo do que Deus concedeu. Ore assim, você não é dono de nada, porque a prata, o ouro, a terra, os céus, tudo é do Senhor. Às vezes a pessoa compra aquela fazenda, ela precisa de um helicóptero ou um avião para sobrevoar a sua terra, porque é imenso. Olha, tudo isso aqui é meu. Que teu nada. Daqui a pouco você morre, fica para um filho, daqui a pouco o filho morre.
Volta, porque tudo é do Senhor, Ele que criou os céus e a terra. Então, por que gastar tanta energia em querer conquistar coisas nessa terra? Porque não vai ficar nada. Não me entenda mal, é muito bom você lutar, ter perspectivas na vida, né? Ter entusiasmo, ter metas, ter sonhos, ter objetivo, não é errado. Mas não gaste toda a energia nisso. Coloque Deus em primeiro lugar, para que Ele facilite a tua vida. Você vai receber os bens, porque a prata e o ouro é dele. Você entendeu, meu irmão? Porque às vezes a gente está passando por uma situação, estamos capengando, mas a gente não obedece a palavra. A Bíblia fala, seja um dizimista fiel. Ah, não vou dar dinheiro na igreja? Escolha tua. Faça a prova de mim, diz o Senhor. Não é o pastor que está falando, faça a prova do pastor, faça a prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vou derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida, não vou abrir as janelas do céu, ele pode reter, mas ele tem o poder para abrir portas ou fechar portas. As pessoas não obedecem, aí vive uma vida com muita dificuldade porque não cumpre o que está escrito na palavra de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, meu irmão, é tudo o que nós precisamos, né? Deus vai conceder na hora certa para cada um de nós. E aí ele continua no versículo 9, né? No versículo 8, tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. E a glória deste novo templo será maior do que o do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Você percebe aqui que o profeta menciona várias vezes o Senhor dos Exércitos, o Senhor que é o poderoso, o seu Deus, o Deus de Israel, salientando, olha quem é que vocês precisam adorar, cultuar, esperar nele a vitória. E aí, para nós concluirmos, capítulo 2, de 15 a 19 agora, estamos, né, você vê, Ageu só tem 2 capítulos, quase que nós lemos o livro todo, eu pulei algumas partes, mas leia todo esse livro, meditando naquilo que eu falei, meditando naquilo que o povo fez. E por que eles estavam padecendo? Quem sabe nós possamos, como aquele povo caiu a ficha, que nós possamos também dar prioridade ao Senhor. Então, Deus mudou a situação da nação quando eles passaram a priorizar a construção do templo. Olha como Deus mudou, né? Ele reteve a bênção, não chovia, a plantação, não dava o azeite, não dava o trigo, o dinheiro não dava para nada. Agora, quando eles prestaram atenção porque eles estavam, veja onde seus caminhos os levaram, agora eles vão mudar. E olha o que Deus vai fazer. Não? Então, capítulo 2, de 15 a 19. Agora preste atenção, diz de hoje em diante, reconsidere. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Antes de vocês começarem a construção, como é que vocês viviam? Ah, não dava dinheiro, o dinheiro não dava, a roupa não dava, o azeite não dava, o trigo não dava. Estão lembrados? Antes de vocês começarem a colocar as mãos nas obras, mão à obra, versículo 16. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Antes. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, como mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Estou lembrando, o profeta está lembrando o que eles estavam passando nesses vários anos. Versículo 18. A partir de hoje, a partir do momento que você prioriza Deus, que você passe a entender que Deus é quem abre portas, que fecha portas, Deus que dá saúde, que dá o intelecto, dá a condição de você fazer as coisas, e se você priorizar Deus, as bênçãos serão acrescentadas. Então, versículo 18, a partir de hoje, 24º dia do 9º mês, marque no calendário. Ele está falando aqui para você marcar no calendário. A partir do momento que eu passo a obedecer a palavra, marca lá. Marca no calendário. A partir do momento que você coloca a sua fé em ação, estou orando por desencargo de consciência, porque Deus não vai responder mesmo? Nem ora. Mas eu estou orando com fé. Se Ele quiser, Ele pode. Aquele cego Bartimeu gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E não parava de gritar, porque ele ouviu, ele não via, mas ele ouviu que Jesus estava passando. Fica quieto aí, cego. E ele gritava, pensando, esta é a minha oportunidade. E aí Jesus manda chamá-lo. O que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então, veja.
E muitas vezes Jesus falava, a tua fé te salvou, né? Pela tua fé você vai ser curado. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha fé que se ela tocasse na orla, no vestimento de Jesus, ela seria curada. E ela foi curada, porque virtude saiu. E ela foi com fé, se eu chegar até lá com muita dificuldade, eu vou ser curada. E ela foi curada. É assim que a gente tem que orar. Se Deus permitir que eu trabalhe naquela empresa para melhor servi-lo, porque a gente pede a bênção, depois quando recebe a bênção, tchau. Eu peguei a bênção na minha mão, tchau. Não é isso que Deus espera. E às vezes Ele não dá a bênção porque sabe que nós vamos ter essa atitude. Deus conhece o nosso futuro. Então, marque no calendário. A partir de hoje, povo de Israel, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do Senhor foram lançados. Lembram bem, o dia que vocês começaram a trabalhar. Reconsidere. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Até hoje não tem dado fruto. Pô, eu tenho toda a plantação, eu tenho um pomar feito, mas não dá fruto. Mas de hoje em diante abençoarei vocês. Olha que promessa. Vocês caíram a ficha? Entenderam por que estão nessa situação? Começaram a colocar mão ao arado, mão à obra? Marca o dia aí, marque o dia. Quando você começar a exercitar a fé, ser fiel ao Senhor, marque o dia. A partir de hoje eu tomei uma decisão, a decisão é nossa. Escolha priorizar o Senhor. Escolha priorizar o Senhor. É a nossa decisão. Eu escolhi a partir de hoje, eu vou ser fiel. A partir de hoje eu vou fazer algo que eu tinha condições de fazer para o Senhor e não fazia. Marque aí no calendário, é que ele pede aqui, marca o dia, mês e a hora. Marca aí. A partir de hoje, como ele fala aqui, mas de hoje em diante você será abençoado. Então, é essa a palavra que eu tinha para compartilhar com você. Então, eu quero só fazer uma pergunta. Como está a sua vida? Como os caminhos, as decisões do passado te conduziram até hoje? Os caminhos que você tomou no passado te levaram até hoje. Você está investindo no reino? Aquilo que eu falei. Deus tem poder para nos dar o que precisamos segundo a nossa fé. Como eu falei também, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. A palavra fala profundamente no nosso coração. Tá? Então você tem dedicado tempo com Deus, ganhado tempo, não gastado tempo, mas ganhado tempo na oração, na leitura da palavra, no louvor, no jejum, na fidelidade em servi-lo? Decisão é nossa. A decisão sempre será nossa. Escolha priorizar o reino de Deus, porque com certeza as bênçãos serão derramadas sobre a sua vida. Espero que você possa ler novamente o livro de Ageu, meditando, porque foi muito rápido aqui, mas meditando naquilo que Deus falou com aquele povo e que falou comigo, que fala com você também hoje, porque a palavra é verdadeira, a palavra não passa, não é ultrapassada, a palavra é viva e ela não precisa de atualização, porque é a palavra de Deus. Curva a sua cabeça. Senhor, muito obrigado por essas instruções que o Senhor deu para aquele povo que estava num caminho que não estava levando a nenhuma prosperidade. Pelo contrário, eles estavam em miséria. A oliveira, a romeira, né? O trigo, não estava produzindo nada, porque eles escolheram se preocuparem com as suas coisas materiais. E Deus mostrou essa lição. E a partir daquele momento que aquele povo entendeu e começou a trabalhar, então Deus derramou as suas bênçãos. Senhor, que possamos também estarmos sendo conscientizados nesta noite através desta palavra tão poderosa. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, consolação e poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Tenha uma semana bem gostosa, uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana feliz. Priorize o reino para a glória do Senhor. Deus te abençoe.